galerinha do artesanato, novamente sejam bem-vindos ao canal Cores Encanto. Meu nome é Irene. Hoje iremos fazer uma mandala com o símbolo Yin Yang. Bom, vamos falar um pouquinho desse símbolo, que ele tem bastante significado, tá? Talvez alguém não saiba, vocês não saibam. Vou falar só um pouquinho, tá? Para dar introdução no vídeo. Yin Yang é um princípio da filosofia chinesa, na qual está representadas duas energias opostas, a escuridão e a claridade. O seu ideal é buscar o meio termo entre essas forças e assim encontrar o equilíbrio, certo? Bom, o Yin representa o lado esquerdo da esfera, simbolizado pela cor preta, significa passividade e frieza. Também representa a versão feminina e a noite, a escuridão. Yang é o lado direito da esfera, simbolizado pela cor branca. É tudo que há de oposto em relação a Yin. Denota atividade e sensação de calor. É o flanco masculino e o dia, a luminosidade. Bom, pessoal, eu falei um pouquinho do símbolo aí. Vamos falar mais um pouco disso aí para vocês entenderem as atitudes que a gente pode aplicar esse Yin Yang na nossa vida, né? A gente pode buscar o equilíbrio através desses dois símbolos, né? Inclusive nas atitudes na nossa vida, né? Falar pouco, né? Precisamos às vezes escutar mais as pessoas do que falar. A gente tem que procurar ouvir os outros e dizer antes de começar uma discussão, ou seja, apaziguar uma discussão. Você tem a ganhar a abrir sua mente e aceitar suas posições. Esteja pronto para recuar quando for necessário. Isso são o significado desse símbolo. Encontre soluções, né? Caso você esteja numa situação, né, de conflito. Você pensa logo nesse símbolo, o Yin e Yang. E também você não se preocupe em ser o melhor, mas sim em ser você. O mundo atual exige que sejamos competitivos, mas a gente deve desenvolver habilidades e avaliar o nosso crescimento espiritual, a nossa essência. Tá bom? Isso é um pouquinho, né, do símbolo do Yin Yang, né? Segundo os chineses, né? A filosofia chinesa, só um pouquinho do significado. Bom, hoje eu irei apresentar a vocês uma mandala que eu fiz. Talvez seja até buscando conhecimento também, né? Autoconhecimento, né? Um pouco de tranquilidade da mandala do Yin Yang. Yin Yang, acho que é isso mesmo que você fala. Então, como eu disse antes, esse símbolo na religião, na filosofia, eles defendem que tudo se transforma, tudo tem dois lados, tudo tem início e fim, tudo é complementar, nada é completamente igual. Ou seja, tudo se transforma, ou seja, através de uma discussão você pode gerar ali uma guerra, se você quiser, ou se você quiser, você pode gerar a paz também. Tudo tem dois lados, né? Tem duas saídas. E nada é completamente igual. E segundo a filosofia chinesa, ele é o conceito fundamental da filosofia chinesa taoísta. Ela defende que o ser humano precisa viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Tá bom, pessoal? Tá um pouquinho aí
nosso símbolo, tá? Agora a gente vai começar o nosso vídeo, tá? Bora lá, pessoal. Vamos começar. Essa mandala, ela foi feita de MDF, certo? MDF de 23 centímetros. E no início aí do vídeo eu estou apresentando um mini vídeo que eu fiz aí para mostrar como ela ficou depois de pronta. Ficou perfeitinha, deu trabalho, com certeza, que geralmente a gente coloca uma capa, né? E essa aqui foi minha capa inicial. Bom, vamos relatar. Vou relatar para vocês agora um pouco do vídeo. Bom, eu peguei o MDF, fiz o desenho do Yin Yang, né, que é uma forma de um S, como vocês estão vendo agora. E caso alguém queira aprender a desenhar esse símbolo, eu posso estar ensinando. Usei também pedrinhas, né, pedrinhas de aquário, como sempre, a gente está reciclando. Separei as brancas e usei cola, usei a fita metro ou régua, lápis, borracha. Foi somente esses materiais que eu usei. Então eu comecei a passar a cola nos cantinhos que são os mais difíceis para a gente estar colocando as pedras. Deu um pouquinho de trabalho, eu confesso. E fui acompanhando o S, como vocês estão vendo aí. Fui acompanhando, passando a cola, escolhendo as pedrinhas que fossem maiores, porque as pequenininhas eu poderia jogá-las, mas não ia ficar legal não. Então eu fui colando as pedrinhas de pouco a pouco para que ficasse o símbolo certinho. Bom, tem um detalhe que eu quero passar para vocês, que eu não tinha as pedras pretas. E o lado escuro, o que eu fiz? Eu coloquei as pedras brancas e logo em seguida eu pintei com tinta, aquela tinta PVA preta, tá? Para ficar o lado branco e o lado escuro. Então eu fui separando as pedrinhas e por aí foi. Tudo bem. Então, como vocês estão vendo aí, já está formando o nosso S do nosso símbolo, né? Que é o significado muito importante que eu falei no início do vídeo, e porque eu estudei sobre isso, então eu acho que eu posso falar um pouco mais para vocês. Agora, bom, já voltando, né? Já completei, peguei as partes de fora. Fui colando rapidinho. Eu gastei bastante cola com isso. As pedras também não ajudaram porque eu tive que procurar as maiores para colocar, para dar um realce melhor, né? Então eu fui colando as pedrinhas, como vocês estão vendo aí. Uma parte já está praticamente desenhada. Essa mandala é um pouco difícil para fazer, ainda mais se tratando de pedrinhas tão pequenas, né? Mas como eu não tenho as pedras naturais, né, que a gente compra, eu não tenho. Eu uso essas porque eu estou reciclando. Então o ato de reciclar para mim é muito importante. Isso ajuda bastante o nosso planeta, né? Porque essas pedras, depois que elas saem do aquário, elas não são reaproveitáveis. Bom, eu creio que não. Bom, tudo bem, agora já estamos com uma parte já completa e quase que no final de completar o símbolo Yin Yang. Eu acho que é assim que pronuncia. Colocando o restante das pedrinhas. Eu fui pegando de uma a uma porque eu tenho muita paciência, né? E é isso aí. Foi a cola, o disco de 23 centímetros. Eu ia fazer uma maior, porém o disco que eu tinha disponível era esse aí. E fui colando as pedrinhas
procurando acelerar um pouquinho, né? Bom, vamos colando a pedra. E graças a Deus não soltaram nenhuma. E vamos colando. Agora vocês vão ver o processo que eu fiz para fazer a parte escura. Eu peguei o pincel. O tamanho do pincel fica a critério de vocês, eu não vou falar. Vocês escolhem o que vocês acharem que dá para fazer o que eu fiz aí. Eu poderia ter passado o pincel, espalhado a cola, mas eu não fiz. Bom, agora estamos com a mandala já praticamente coberta. O lado escuro eu já pintei com a tinta Acrylex PVA. E agora eu vou fazer os retoques, né, para ficar o lado escuro ficar bem redondinho, porque não está igual a parte, aliás, a parte branca eu vou cobrir de preto para ficar igual a parte preta. Vocês podem observar que houve uma diferença. Então eu estou agora corrigindo essa diferença. Porque senão ia ficar muito esquisito, né? Vai ficar muito feio. Agora eu estou dando aquele retoque nas cores escuras, né? No preto. Não deu para cobrir toda a mandala, não. Então o local que não deu para cobrir, eu fui colocando a tinta preta mesmo, viu? É isso aí, a gente vai fazendo. O símbolo preto agora eu estou no término dele. E já eu tô voltando com ele já completo, com a parte arredondada como ficou do lado branco. Aliás, o lado preto, né? Porque o lado branco, ele ficou um pouco fora de sintonia com a parte de baixo, como vocês podem observar agora no vídeo. Bom, eu coloquei duas bolinhas, porque dois círculos, porque do lado branco a gente sempre coloca a esferinha escura, né? O círculo escuro. E do lado preto a gente coloca a esfera branca. É dessa forma que funciona essa mandala. Eu peguei alguns chatons que eu tinha no tom branco e fui colocando do lado, para que ela ficasse um pouco mais brilhosa. E apesar de que eu tinha poucos aqui, mas eu tentei separá-los de forma que desse. Bom, vocês observaram que a parte escura, a parte branca, ficou bem nivelada com relação à parte de baixo, a escura. A branca já ficou praticamente igual. Então tá formado o nosso S do nosso símbolo. Então, colando agora as nossas miçanguinhas, os nossos chatons, aliás. Não é lá trabalhosa, mas deu certinho. Eu tenho paciência de sobra. Só que essa cola aqui que eu usei, essa cola é cola branca. Algumas desses chatons chegaram até a soltar. Só que aí eu usei aquela que eu tenho, a outra Tech Bond, porque ela cola mais rápido. Ela cola muito mais rápido e não solta, viu? Se quiser fazendo a troca aí dessa cola, pode fazer, tá? Pode fazer também essa mandala de outra cor, sem problema. Mas o símbolo tradicional dela é o preto e branco, tá bom? Ainda colando, né, os chatons pequenos, né? Pequenos não, tamanho médio, né? Porque o pequeno é bem menor do que esse aí que eu estou colando agora. Quase finalizando. A gente pode fazer também, pessoal, é branco e vermelho. Como eu já fiz em um vídeo, me parece que foi com o filtro dos sonhos, com esse S mesmo, desse símbolo.
Bom, agora a parte final do nosso vídeo, que é onde a gente vai usar o nosso verniz acrylex. O verniz é verniz fosco, viu? Eu passei esse verniz no branco e depois eu passei no preto também. Mas porém, devido a esse verniz ser fosco, ele não deu aquele brilho que eu queria. Então o que eu fiz? Para que desse um destaque melhor, depois desse verniz secado, eu vi que não deu o brilho que eu queria. Eu peguei a tinta branca novamente, passei por cima do branco, aí sim, realçou o brilho. E no lado preto eu fiz a mesma coisa, eu peguei a tinta preta e passei do lado escuro. Inclusive eu usei até a tinta para tampar algumas partes do MDF que ficou aparecendo, tá bom? Isso é uma dica que eu estou dando, porque às vezes vocês vão fazer e vai ficar essas partezinhas do MDF e parece que não fica muito legal não. Então eu tive que fazer isso logo após esse verniz aí. Porém eu não cheguei a mostrar não, estou só comentando agora para que, se vocês acharem conveniente, façam isso. Porque aí a visão da mandala, ela vai ficar muito melhor fazendo dessa forma, como eu estou falando. Mas fica a critério de vocês, tá bom? Vocês podem trocar também o chaton, pode colocar pérolas. Eu não coloquei pérolas, mas eu usei o chaton, que eu tenho bastante aqui. Eu passei no branco, depois eu fui pro lado preto. Bom, pessoal, é isso aí. Tô quase finalizando. Agora passando pro lado preto, que foi até um pouco rápido. E o interessante é que o verniz, por ser fosco, ele não deu brilho. Eu poderia ter usado uma cola, né? A cola também ajuda a dar o brilho. Uma cola transparente. Mas ficou legal. Eu acho que ficou. Bom, tá terminada a nossa mandala. Eu espero que vocês gostem. E se quiserem saber um pouco mais desse símbolo aí, símbolo sagrado de mandala, estou à disposição para ensinar. Bom, está pronta a nossa mandala. Aqui, ó, fica aqui a minha gratidão a vocês, tá bom? E meu muito obrigada por tudo.